hoje o nosso programa foi de um tema muito pedido e que faz total parte dos 30 e tantos. Exatamente. Inclusive, eu tô cheio de perguntas aqui de vários amigos que mandaram, viu? De amigos? Não são perguntas minhas. Ah, de amigos ou tua? As duas coisas. Te mandaram no WhatsApp agora? No ao vivo aqui, no ao vivo. Hoje, antes, era pra gente ter colocado uma plateia pra perguntar, pra gente não ficar tão exposto. Não, mas a gente tá aqui pra quebrar barreiras e tabus. Então vamos perguntar. Até porque, Anderson, ninguém nasceu na cimentinha. Do Divino Espírito Santo, né? Então hoje, o nosso tema é sobre sexualidade com a doutora Zenilce Bruno, que ela é psicóloga, terapeuta de casal, terapeuta individual, de adolescente e sexóloga. Muito bem-vinda, doutora Zenilce. Estamos muito felizes e honrados aqui com a sua presença. Eu que agradeço o convite, né? Uma dupla tão simpática, tão alegre, com tanto conteúdo. Eu acho que é um momento da gente conversar, quebrando esses tabus mesmo, falando de uma forma mais natural, o que é a sexualidade humana, né? Sim. E, primeiramente, assim, vamos falar sobre relacionamentos, né? Que os relacionamentos estão... Hoje em dia, talvez até um pouco deturpados, eu acho que com essa onda da internet, as coisas falam, né, que estão cada vez mais rasas, os relacionamentos, o povo mais antigo fala, né, que hoje em dia terminam mais facilmente os relacionamentos, que essas conexões hoje em dia são mais fáceis, né, devido a facilidade virtual. Então, o que a senhora tem a dizer pra gente sobre relacionamento hoje em dia? Primeiro o povo antigo, eu já me coloquei nele. Não, olha, aqui é mais de 30, hein? Não pode ser mais de 60. O que importa é o espírito, né? Mas no pior que nem é, né? Ficou solteira, entra na mesma linha, todo mundo faz ter 20, 30, impressionante, né? Eu atendo pessoas de todas as faixas etárias, ficou solteira e viu, separou, vira adolescente igual. Paixão é paixão, né? O que a gente percebe? Realmente, os relacionamentos, eles mudaram por quê? A forma como a gente conhecia as pessoas era assim, alguém apresentava, era um amigo, era no trabalho, era no colégio, era na vizinhança. Então as pessoas tinham uma referência, digamos, vou apresentar porque aquela pessoa tem a ver com você e tal. Hoje as pessoas se conhecem muito nas redes sociais, né? E as redes sociais tem muitas fake news, então de repente você vê uma pessoa que não é aquela pessoa, né? Você se coloca como uma pessoa que você não, na vida prática, você não tem aquele comportamento que você coloca, e aí vinham as decepções e vinham as frustrações. É o que a gente chamou de amores líquidos, né? Que são aqueles romances muito rápidos. Mas não é porque eles sejam rápidos porque querem que seja rápido. Ah, porque não quer namorar. Não é. É porque as pessoas têm uma necessidade do novo. Então a gente está vivendo uma época muito consumista, né? Muito materialista, tem muita publicidade, e você quer mais, quer conhecer o novo. Não, vai ver que não é essa, é outra. Não é esse, é outra. E isso vai fazendo com que as pessoas percam grandes oportunidades de viverem grandes romances. Então, assim, mesmo na adolescência, na fase adulta, que são os mais de 30, né? Já na terceira idade, a gente encontra pessoas querendo conhecer muita gente para fazer a melhor escolha. Só que a melhor escolha não está na quantidade, está na profundidade que você tem de cada relacionamento. Isso aí que a senhora acabou de falar é uma coisa que me chama muita atenção. Eu tenho 35 anos, sou solteiro, e eu tenho várias amigas que acabaram de se separar. Quando eu digo acabaram, tipo assim, de alguns anos para cá, 2, 3 anos. E elas falam justamente isso, a dificuldade de encontrar um novo parceiro. Não só porque algumas têm filhos e outras não, mas é porque é como se elas mesmas elas falam assim, eu me tornei mais seletiva. Então, se a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida não foi a pessoa que eu consegui fazer isso, para mim é muito mais difícil agora eu conseguir encontrar essa pessoa. Parece que assim, às vezes até a pessoa, um homem, vamos supor, da mesma faixa etária, mas não tem aquela maturidade ou os mesmos objetivos do que essas mulheres. Então eu vejo que tem muito, isso está acontecendo cada vez mais. E eu sinto os homens também assim, né? Eu digo que às vezes eu vou fazer os casais. Aqui acolá alguém se conhece na sala de espera, até rola namoro mesmo. Mas existem os homens também dizendo, eu não estou conseguindo encontrar alguém do jeito que eu quero. Só que o jeito que as pessoas querem hoje são
formas, né? Então, aí eu digo, olha, você coloca num porta-retrato e coloca lá e admire para sempre a mulher da sua vida. E mesma coisa o homem ou qualquer parceria que se tenha, mesmo relações homoafetivas, que são pessoas que não existem. Né? Como a gente tem uma oferta muito grande hoje no mercado, né? Inclusive nas redes sociais, começa a aparecer pessoas irreais. Então, não é como eu quero, vem a próxima, não é como eu quero, porque a que eu quero, ela realmente não existe. Até porque eu mesmo não sou quem eu quero ser. Ainda tem esse barato, né? Que a gente acaba vendendo uma imagem que também não é nossa. Você estava falando do segundo casamento, né? Eu tenho muita experiência em casais que se separam, e eu vejo que as pessoas falam, o primeiro casamento foi por amor, eu estava apaixonada. O segundo é um casamento racional, né? Tipo, eu escolho por alguém que eu acho que vai me fazer bem, alguém eu acho que eu possa ter uma vida mais tranquila, que eu não vou ter questões amorosas muito difíceis. Mas aí a gente cai na sexualidade. Porque a sexualidade, ela é maior do que as pessoas pensam, né? As pessoas confundem sexualidade com genitalidade. Genitalidade é o coito, é a relação sexual. A sexualidade é toda a energia que envolve. Eu estava até dizendo no começo que aqui é um sexo grupal, né? Não, porque não quero fazer não, já fizemos sexo grupal. Tem uma energia do grupo. E a nossa sexualidade é essa energia. Então, quando as pessoas procuram no outro, né, o que elas não têm, aí já começa a dar um grande problema, né? Eu quero que o outro me dê prazer, eu quero que o outro me complete. Não existe essa relação assim. O prazer é seu, eu é que sinto o prazer. O outro pode ser um facilitador ou um complicador. Às vezes as pessoas chegam assim, dizem assim no consultório, mas doutor, eu dou orgasmo para elas. Como é que tu dá? Num papelzinho, numa caixinha, num saquinho? Feliz Natal, orgasmo para você. Ninguém dá orgasmo, a pessoa é que sente o orgasmo. E isso é outro problema, porque as pessoas sonham aquele orgasmo, né, com sinos tocando, os fogos. Também não existe isso. É isso que é orgasmo, digo, é isso, né? Graças a Deus ter esse. Então, na realidade, assim, existe uma fantasia muito grande em cima da sexualidade por uma publicidade que não é real. E do mesmo jeito que, por exemplo, uma mulher que não tem orgasmo, muitas vezes, né, talvez não seja nem a culpa do parceiro, né? Ou da parceira. Talvez seja ela que não tem o conhecimento do próprio corpo, do né? próprio corpo. Olha, quando a gente fala, antigamente a gente usava o termo masturbação. Como masturbação a igreja diz que é pecado, então nós inventamos agora o termo autoerotismo. Então a pessoa se está autoerotizando, aí pode, né? O menino está no banheiro e fala, não quer, me autoerotizando. 2 horas lá se autoerotizando. Então existe esse preconceito. Como se o menino já nasce segurando lá, né, o pênis dele para fazer xixi. A mulher não, é tudo escondido, né, aquela coisa que não vê, não olha. E aí não conhece o seu corpo. Não sabe onde que dá prazer, não sabe o que gosta, como gosta, para facilitar a vida da parceria, né? Mais para a direita, mais para a esquerda. Então, isso facilita você ensinar o outro o que é que você gosta. Mas você precisa aprender a gostar e aprender a saber o que é que seu corpo gosta. Só que muitas mulheres não conhecem o seu corpo. Daí a dificuldade de ter orgasmo, né? E principalmente facilitar, né, a sua parceria. Porque às vezes a gente dificulta mesmo, né? Porque está sonhando algo que não vai acontecer. E os homens da mesma forma, né? Muitas vezes eles imaginam ter um sexo assim daqueles da revista que antigamente tinha a Playboy, hoje não tem mais, hoje são sites eróticos. Qualquer criança pega um YouTube da vida e vê o que ele quiser ver sobre sexo. Só que aquilo não é vida real. Ó, pessoal, não é vida real aquilo, hein? Não pense que aquilo que vocês verem num site erótico é vida real. Vão fazer isso com as namoradas, com os namorados, porque aquilo é só para excitar. Na vida real, aquilo não acontece, né? E muitas vezes, principalmente os homens, eles se iludem, porque vem mais do que as mulheres vão fazer aquilo que ele está vendo. Exige isso, quer porque quer. Sim. Quando a mulher não faz, aí acha que tem que procurar outra, que a mulher não serve. E que eles têm que fazer também, né? E que tem que fazer, né? E isso é muito ruim, porque ninguém tem que fazer nada. As pessoas vão se descobrindo, as pessoas vão se conhecendo, né? E os corpos vão se juntando de acordo com a intimidade do casal. E hoje é muita gente viciada em pornografia, né? Por esse fácil acesso. Muito. A compulsão aumentou muito no período da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa, muita gente não tinha parceria. E os sites eróticos
Eles aumentaram muito. E também o que aconteceu? Havia uma publicidade muito grande em relação a sex shop, né? Ia pelo iFood, né? Era entregar em domicílio. E as pessoas começaram a utilizar mais. Então, quando soltaram as jaulas, que as pessoas começaram a sair, algumas pessoas tiveram dificuldade mesmo de viver com o outro. Porque a pornografia, quem tem compulsão por pornografia, ela vê o tempo todo. Deixa de trabalhar, deixa de estudar, não dorme, e quando é no celular, em qualquer lugar, dirigindo, olha, estudando, olha. Então essa pessoa ela fica com muita dificuldade de ter uma vida sexual saudável, porque ela acha que tem que ser do jeito que ela está vendo ali. Então, às vezes, até alguns casais bem casados, que transavam legal, acabam se separando por conta dessa ilusão que aquilo é o sexo maravilhoso. De vez em quando até mas é de vez em quando, né? No dia a dia não tem quem aguente ter um tipo de vida sexual ativa, como são os filmes eróticos. Doutora, e essa questão assim de casais que têm um relacionamento aberto, eu já, assim, pessoas próximas de casais, assim, que uma vez na semana cada um sai sozinho para se relacionar com outras pessoas, né? De ir também para casa de swing, de ter essa troca, mas que eles permanecem firmes naquele compromisso dele, né? Então, a senhora pega normalmente esse tipo de casal no seu consultório? Pega. O que é que acontece? Existe um contrato, né? É a poligamia, né? Existem várias formas de bigamia, poliamor, vários nomes que a gente queira colocar. Se o casal acerta, olha, a partir de agora nós vamos ter um relacionamento aberto que se chama-se open relation, né? E essa open relation significa o quê? Que eu vou sair, conheço alguém, transo com alguém, volto para casa, tudo bem. Só que algumas pessoas têm mais sorte do que outras, né? Um dia desse eu tive um casal que fez isso e o cara arranjou mais menina do que ela arranjou o cara. Então ela acabou com a história do open relation, que ela não estava se dando bem. E ele não. Agora, ela que inventou, eles estão, agora eu quero continuar, porque eu gostei, eles acabaram até se separando. Então a gente tem que ter muito cuidado com as propostas que a gente faz, ver se a gente realmente segura a onda disso. Porque na hora que você abre a relação, você não sabe o que vai voltar. Você joga pra rua, né? E as pessoas vão conhecendo, vão transando, vão se apaixonando. Outras não, só vão transar e voltam para casa, acham que isso apimentam, né, a relação. Para alguns, outros não, mas são contratos feitos que os dois têm que ter acordado. E aí você falou swing, né? Que é outra história, que são os casais que vão para casa de swing, onde há um sexo grupal, literalmente o sexo grupal, que trocam de casais. Algumas pessoas se excitam com isso, até acham bacana, mas outras não. Outras ficam com medo de serem comparadas, que a outra pessoa está dando mais atenção àquela mulher ou àquele cara e não mais a ela. Quando chega em casa, acha um relacionamento sem graça. Então, todas essas formas de vida sexual, elas são interessantes. Porém, tem que ser realmente feito um acordo se você segura a onda, e não porque a parceria quer. Porque às vezes é sonho do outro, é fantasia do outro. E a fantasia, nem sempre ela é para ser realizada. A fantasia, às vezes, é só para fantasiar. O casal está imaginando, nós estamos em tal lugar, fazendo isso com tal pessoa, de preferência Hollywood, né, que é bem longe da gente, no máximo Rio de Janeiro e São Paulo da Globo, mas nunca fantasiar com o vizinho, né? Porque aí já compromete na hora que vê o vizinho de verdade. Então, assim, a fantasia ela é interessante, mas muitas vezes, quando você vai colocar em prática, não é legal. Então, o casal também tem que sentir até que ponto eles precisam, né, dessa fantasia, ou a vida deles é extremamente boa também. Porque o que é que eu sempre sugiro, né, quando as pessoas falam que não está legal? Filme erótico é muito bom para o casal assistir junto. Os brinquedos eróticos da sex shop também são muito interessantes para o casal usar junto, e até individual. Principalmente as mulheres que têm mais dificuldade de terem orgasmo. Por quê? Não é porque elas não conseguem, porque não é uma coisa cultural também, não. É por conta delas não conhecerem o corpo. A genitália é mais escondida, o ímã é mais escondido, né? Então elas precisam conhecer esse corpo. E às vezes elas não conseguem sozinhas. Então tem que ter um filme erótico, ou um brinquedinho, né? Um sugador, um vibrador, que vai facilitar. Aí ela vai, e ó, é só assim, faz assim que dá certo. Isso ajuda muito um casal quando ele conversa sobre as dificuldades sexuais. Agora, uma curiosidade em relação a isso. Cada vez mais, programas de TV, canais como esse, leitura, a gente consegue abordar sem tanto tabu e preconceito questões como essa, que é a sexualidade, né? Profissionais como a senhora. Será que essa abertura também está dando mais liberdade para essas pessoas viverem esse tipo de fantasia?
Porque, por exemplo, eu tenho vários amigos gays e vários héteros também que falam assim, que estão solteiros e falam justamente isso. Hoje, para poder você, às vezes, entrar no aplicativo, as pessoas propõem já chegando assim, olha, eu só me relaciono se for um relacionamento aberto. Então, para quem não está disposto a passar por isso daí, já é um empecilho, porque parece que, assim, cada vez mais as pessoas já estão querendo entrar nesse relacionamento com essa liberdade. Será que é por conta desse aumento de informação também? As pessoas estão se sentindo mais livres? O que é que acontece? O desejo, ele é inerente do ser humano. Ele deseja mesmo sem influência de ninguém. Agora, colocar em prática, se ele tiver uma força, né? Se ele tiver um apoio, ele realmente facilita que ele vá naquele caminho dos amigos ou dos ficantes, né? Dos paqueras, seja o que for. O que a gente tem que perceber, que você está dizendo é uma verdade, as pessoas já propõem tudo no primeiro dia. Né? E às vezes choca aquela proposta, que se fosse feita devagarinho até que dava certo. Vamos lá dar um exemplo bem maluco, que a gente às vezes é meio hipócrita. Fortal, né? O Fortal é uma festa de sexo grupal. O Fortal, as pessoas, claro que não é todo mundo, mas se você olhar assim, né? Você vê aquelas pessoas beijam um, beija outro, beija um, beija outro. Né? Tem algumas pessoas que passam pelo túnel do amor lá, que vai só sendo beijada. Então aquilo você vai autorizada a fazer, porque você sabe que é assim. Mas algumas pessoas vão inocentemente para aquilo ali e se chocam. Né? Se sentem invadidas, se sentem que foram violentadas. E isso é muito importante, que as pessoas tenham esse conhecimento, que elas não precisam participar daquilo que elas não gostam. Então um casal que tem uma proposta e o outro não aceita, ele não precisa aceitar e nem deve. Porque essa é uma violência, que a gente pensa que a violência sexual é só aquela que é o estupro e tal. Não, tudo que a gente faz que a gente não gosta e não é prazeroso é uma violência. Perfeito. Doutora, e assim, toda vez que a gente se apaixona, é como se fosse a primeira vez, né? Às vezes a pessoa pode ter lá, sei lá, 60 anos, mas quando ela se apaixona, ela acha que aquilo ali é o primeiro amor da vida dela, que nunca amou daquele jeito, né? Você deixa até de ficar um pouco racional, né? Total. Mas eu acho que ela é de fato irracional, da paixão. né? Eu falo isso porque eu lembro agora. Você é apaixonado, não tá? Quando o cabo vê assim. Tô não. Olho brilhando. Eu tô lembrando, é de um caso. Botar musiquinha, não. Eu tô lembrando de um caso de uma senhora que já foi casada, tem 3 filhos. E ela se apaixonou por um homem também, só que do sul, né? Ela é de São Paulo, ele do sul. São casados e vivem à distância, mas são casados, casaram. Se encontraram por rede social. E ela se tornou, tipo assim, como se fosse uma adolescente. Os filhos ficam preocupados com as atitudes da mãe. Entende? Porque você perde o raciocínio. Irracional. Mas o que eu queria falar assim, né? Que depois que o casal tá ali já casado há muitos anos, que entra naquela rotina, né? Acontece muita traição, né? Que às vezes um parceiro, tanto homem ou mulher, se apaixona por outra pessoa, acha que aquilo ali é a paixão da vida, e depois que passa, se arrepende de ter largado a família, os filhos, por tudo isso. É muito comum isso também. Mas no casal jovem, eu acho que ainda acontece mais, a estatística mostra, até pelas oportunidades, né? Que a pessoa mais jovem ela tem mais oportunidade de conhecer do que a pessoa mais velha. Mas acontece das pessoas se apaixonarem, se encantarem, e vão viver aquela história de amor, e muitas vezes a história vale a pena, tudo bem, mas às vezes não vale a pena. Principalmente se a história for muito ligada a sexo, né? Aquela atração sexual. Eu digo que nós somos seres racionais, essa é a nossa diferença dos animais, né? Porque o animal, ele se atrai, vai lá, ok, tá resolvido, vai-se embora, né? Alguns se apaixonam e ficam juntinhos para sempre, como os pinguins, mas em geral, você vai lá, tá no cio, vai embora. Nós fazemos escolhas. Quando a gente faz escolhas, como todas as escolhas, nós fazemos uma opção por uma coisa ou por outra. Então, se você quer aquele casamento, aquela relação com filhos, ou filhos naturais, filhos adotivos, o que aquele casal puder ter, né? O que é que a gente pensa sempre? Que ali foi uma opção. E que eu vou deixar da galinhagem que eu tinha, eu quero ter. Quando você não gosta de galinhagem mesmo, então você vai viver aquela vida sem necessariamente ter um casamento fixo. Porque tem muitos solteirões convictos, né, que querem ficar com uma, com outra, transando, passeando, ou solitário mesmo, sem vida sexual. Hoje a gente tem considerado, assim, inclusive uma estatística muito grande, que são os assexuais.
que são aqueles que não têm desejo sexual nenhum. Até namoram, se apaixonam, mas não querem transar. No momento que você entende que você não gosta de sexo, é melhor você não ter uma parceria. A não ser que a parceria também não goste. Então, esse acordo, né, que você falou que as pessoas conversam, tem que ser muito sincero. Porque você não gostar e outra pessoa gostar, isso vai dar uma grande confusão. E aí essa história de voltar. Há casais que voltam e que tá tudo bem, fazem as pazes, mas outros não. Mas a paixão, ela é uma coisa enlouquecedora mesmo, né? Então fuge da paixão, quem não pode viver essa paixão. Porque você ainda dá tempo no começo, mas depois que você entra é muito difícil, porque há uma produção da ocitocina, que é o hormônio da paixão, do amor, do prazer, que realmente deixa a pessoa meio encantada. Agora, ela também não dura muito tempo, né? Ela tem uma probabilidade de um tempo menor do que o grande amor. Né? Agora, também tem muitos homens heterossexuais que são extremamente machistas. Sim. Que casam, dizem que amam suas esposas, traem elas demais e colocam justamente a natureza, dizendo, não, o homem é assim, o homem tem desejo, como se a mulher também não tivesse, e justifica as traições por uma questão biológica, inclusive, fisiológica. Com certeza. Não é? Então, assim, na minha opinião, eu acho que não tem nada a ver. É como a senhora acabou de falar, é uma questão, se você se relaciona e teve a opção de ter esse relacionamento fechado com essa pessoa, é cumprir essa promessa de fidelidade e caminhar junto. A partir do momento que isso não acontece e não tem um acordo entre ambas as partes, é uma traição. Com certeza, porque você falou muito bem. Há toda uma cultura vigente que fala que o homem gosta mais de sexo do que a mulher. O homem pratica mais, né, estatisticamente, que é uma coisa até meio interessante, que tem mais homossexual do que a gente sabe, porque tem um percentual de que, por semana, digamos assim, a média do brasileiro é 3,5, o homem transa por semana, e a mulher 2,8. Então, tem homem transando mais do que a mulher, né? Porque tem um bocado de homossexual aí que ainda não assumiram. Porque há uma facilidade, realmente, ninguém pode negar, a mulher às vezes fica mais em casa, fica grávida, filhos, menstruação, tem umas sérias questões também orgânicas, a própria menopausa, né, que há uma diferença hormonal. Há uma questão cultural de achar que a mulher tem que se guardar mais e o homem tem que se liberar, mas há uma questão meio sem vergonhice mesmo, né? Vamos ver, a doutora deu um nome bonito, eu digo, às vezes é só sem vergonhice mesmo, né? Há pessoas que têm uma educação sexual extremamente rígida, algumas mulheres, e homens muito liberais, pais que foram namoradores, aí vai, né? Aquela coisa toda, que vai de geração a geração. E acham que é normal, né, você ter várias mulheres e que a mulher dele tem que aguentar. E às vezes eles são felizes, eles transam com as esposas também, elas são lindas, maravilhosas, né? Aqui no Ceará tem um estado civil que é se separando. Né, você conhece uma pessoa e ele diz que está se separando, anos se separando, né? Quando na realidade ele não está se separando coisa nenhuma, é uma forma que ele tem de ganhar alguém, dizer, olha, eu estou em crise no meu casamento, eu estou me separando, a minha mulher quer suicidar, e depois a gente vê a mulher morta de linda, grávida, com ele andando de mão dada no shopping, né? E isso faz com que muitas pessoas, as mulheres tenham essa mania de ter pena dos homens, né? De colocar no colo e acabar transando. Mas esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter nas nossas escolhas, né? Tanto nas escolhas de relações heterossexuais como nas homoafetivas. E agora a relação dos trans também, né? Que é um outro comportamento, né, que a gente conhece da LGBTQIAPN+, que são outros comportamentos que a gente também tem que entender, aceitar, né? E fazer as escolhas. Me veio agora, durante sua fala, um filme que eu assisti há pouco tempo, antigo já, que é Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, que é de um casal, na verdade não um casal, é de um historiador americano que vai para o interior da Itália e se instala num sítio de uma família, do professor, da esposa, e tem o filho adolescente ali, dos dois, e eles se apaixonam, eles têm um relacionamento homoafetivo ali no filme, e é justamente isso. Aí no final, os pais, eles já perceberam que estava tendo esse relacionamento, ele volta para os Estados Unidos, e no final o filho tem uma conversa com o pai, e o pai pega e fala assim, eu queria ter tido a coragem que você teve de viver esse relacionamento, e eu não tive. Fica subentendido o quê? Que ele reprimiu a sexualidade dele, que pode ser homossexual ou bissexual. Então hoje a gente vê que
talvez essa estatística aí esteja também diferente por conta disso. A gente está vivendo uma geração que está se libertando mais. Esse é uma geração bacana que, apesar de muito sofrimento, muita dor para as pessoas que estão quebrando, né, esses tabus, essas barreiras que não é fácil, você sabe que aqui no Brasil o maior índice de morte de trans é aqui, né? Então, é uma coisa que é um país tão moderno, que se fala tanto em sexo, as pessoas são tão conservadoras, né, e tão preconceituosas de matarem pessoas só porque ela não concorda da forma dela viver sexualmente, a sua orientação sexual. E isso faz com que essas pessoas tenham um glamour maior, porque são lutas mesmo, né? É uma luta muito grande contra um preconceito, uma sociedade, muitas vezes sua própria família. Porque as relações homoafetivas, hoje já tem casamento, né? Você já casa no civil, já existe uma aceitação maior, embora ainda tenha muito preconceito, claro. Mas agora, toda a questão relacionada aos trans ainda é muito grave, né? Das pessoas É como aceitarem... se fosse a minoria da minoria. Exatamente. Aceitarem alguém que nasceu de um sexo e ela se transformou em outro sexo, né? Por uma questão, muitas vezes, de orientação, desde criança, desde a adolescência, que ela se sentia do sexo oposto. E assumiu, muitas vezes, de uma forma tranquila, mas a maioria não. Mas o que é muito interessante ainda é que as pessoas ainda falam em opção sexual. Né? E como que pode ser uma opção? Quem é que vai escolher optar por seguir um caminho mais difícil? Ninguém opta por uma profissão mais difícil. Se eu não sei matemática, por que eu vou ser engenheiro? Programador de TI? Não existe isso. Então, por que se eu vou optar por um caminho onde eu posso ser assassinado na rua, não posso me expressar do jeito que eu queria expressar os meus sentimentos? Não faz sentido. Há muito tempo que não se usa mais essa expressão opção sexual, né? A gente usa orientação sexual, que é o quê? O que você sente por outra pessoa, que pode ser do mesmo sexo, do sexo oposto, por ambos os sexos, né? A questão do sentimento, do prazer, da sensação. E a identidade sexual é como você se vê. Se você se vê do sexo masculino, se você se vê do sexo feminino, se você se vê em ambos, né? Porque é uma quantidade de pessoas com sensações e sentimentos muito diversificados. A gente acha que é todo mundo igual, mas não é mesmo. É tão complexo que tem mulheres trans, ou seja, nasceu homem, fez a transição para ser mulher, e quando se tornou mulher, ou seja, uma mulher trans, ainda se relaciona com mulher. Sim. Então não é algo que é linkado somente à orientação. Sim. É uma questão de todo um envolvimento psíquico, de comportamental. Porque eu sempre penso assim, nós nos apaixonamos por pessoas, né? Independente se ela é mulher, se ela é homem, se ela é trans, se ela é gay. Porque foi legal, você explicou muito bem, as pessoas normalmente não sabem o que é mulher trans, o que é homem trans. A mulher trans é aquela que nasceu, né, originalmente homem, e depois ela mudou, ela fez a transformação para a mulher, ela é mulher trans, né, mulher transformada. E o homem trans é aquele que nasceu do sexo feminino e depois ele também fez a transformação para o sexo masculino. É isso que eu disse? Eu troquei já. Pronto, né? Não, eu começo a falar, acabo trocando. E isso pode ser uma questão com hormônios, com a cirurgia ou não. Algumas pessoas, elas só em aceitarem a mudança de sexo, elas não precisam fazer a mudança hormonal, né, a mudança cirúrgica. Outras pessoas fazem. Que é muito importante também a gente desmistificar que isso só pode acontecer a partir dos 21 anos, né, com todo um tratamento que é feito com psicólogo, com assistente social, com médico, psiquiatra, ginecologista, urologista, e não é essa história que qualquer criança pode fazer, isso é uma fake news, isso não é verdade. E esse tratamento, ele é feito quase sempre em hospitais universitários, né, com toda a academia, com todas as pesquisas, com todo o aprofundamento que a história merece. Então a gente tem que entender que não é assim, ou eu quero e me transformo, não. Ou eu quero que você se transforme, porque isso dá a entender que as pessoas estão mudando de sexo. Não, hoje eu quero ser mulher, amanhã eu quero ser homem. Não é assim. E vai e volta. Essa pessoa passa 6 anos num tratamento até ser decidido que ela vai fazer a transformação, digamos assim, né? Doutora, num relacionamento de muito tempo, a gente acaba se acomodando um pouco mais, né? E todo relacionamento é ligado à admiração. Sim. Né?
Então, muitos casais que já estão há muitos anos, na conversa assim com minhas amigas, muito relatam, hoje em dia eu não tenho mais tesão, não tenho mais atração pelo meu parceiro, ele engordou, eu tô achando ele feio. Né? Chato. Então, assim, quais as dicas que a senhora pode dar para casais que já estão há muito tempo juntos, mas que continuem com essa sexualidade ativa? Primeiro tem a questão que você falou, algumas pessoas nunca tiveram atração pelo outro, né? Nunca gostaram de transar com o outro, ficaram por uma questão de acomodação, de parceria. E depois, para manter acesa essa chama, precisa manter a chama da admiração. Né? Quando eu admiro o outro, eu tenho medo de perder o outro, eu tenho um tesão no outro, né? Na outra pessoa. Então, manter-se sendo admirado ou admirada é muito importante. Mas admirado em quê? Né? Aí nós temos vários quesitos, dependendo de cada casal. É beleza, é o intelectual, é o financeiro, é cuidar de casa, é ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Tudo isso faz com que aquelas pessoas admirem ou não. Sim. Ou profissionalmente, porque o que eu percebo é que às vezes o que eu admiro não é o que o meu marido tem. Uhum. O que você admira num homem não é o que seu marido tem. Então a escolha já foi feita errada, né? Podemos mudar? Podemos. Por exemplo, agora eu estou falando exemplo da pandemia, porque eu fiz uma terapia de casal na pandemia. Alguns casais ficaram super bem na pandemia, porque descobriram durante o lockdown, né, de ficar todo mundo em casa, como o outro tinha aptidões culinárias, por exemplo. Como o outro sabia cuidar das crianças, como ela sabia fazer uma coisa bacana, como ela se tornou mais carinhosa, com medo da morte, de perder. Então, às vezes, os casais são tão separados no dia a dia, que eles não se conhecem. Né? E por conta dessa história de ficarem mais em casa, a gente percebeu que alguns casais se reaproximaram. Então, uma outra dica é essa, não se separem, né? Saiam juntos, eu falo sobre aqui, a gente tem uma beira-mar, vão caminhar na beira-mar, chupar um picolé, já sai de casa, né? Uhum. Vão fazer algum programa, um cineminha, pede alguém para ficar com as crianças, se tiver condições, ir a um motel, passar um final de semana fora. Isso faz com que você veja novidade, se cuidar também. Não é só a questão de cuidar da beleza, da juventude, mas é se cuidar no sentido de se gostar. Né? De vez em quando tomar um banho é bom, trocar a calcinha, a cueca, que até isso às vezes a gente tem que dizer para os casais. Né? Não precisa você botar uma lingerie de seda, mas a outra pessoa sacar que você se arrumou para ela. Uhum. E que você se goste, que aquela relação ali vai ser legal. O quarto é muito importante, né? Como é que você arruma o seu quarto, o mais simples que seja, tem que ser uma coisa aconchegante. As crianças têm que ter o horáriozinho delas ficarem também com outra pessoa ou dormindo para aquele casal namorar. Agora, o que eu acho que é mais importante para esse tesão é exatamente isso que você colocou desde o início, que é admirar o outro. Né? Gostar do outro, no sentido de eu tenho medo de perdê-lo. Quando você tem medo de perder, você morre de tesão, né? Impressionante. Se você souber que tem alguém olhando pro seu marido, menino, ele é lindo, ele é maravilhoso, você tá com tesão nele. Se você acha que não tem ninguém olhando, ninguém gosta dele. Então, essa coisa da concorrência também às vezes funciona. E, para mim, seria a questão da novidade. Não precisa procurar outra pessoa. Às vezes em casa você pode fazer alguma novidade, que seriam esses filmes, esses brinquedos eróticos, essas fantasias. Sim. Agora eu vou entrar num assunto um pouquinho polêmico. Eu já conheço casais tidos como heterossexuais, que quando se separam, o homem ele assume relacionamento com outro homem. E alguns se identificam como bissexuais, outros não. Eu sou homossexual por algum motivo social, eu acabei me casando com mulher, tendo filho, enfim. Já em contrapartida, eu já vi também mulheres que se separaram dos seus parceiros e começaram a ter relacionamento com outras mulheres. E na fala dessas mulheres, já foram mais de umas, e às vezes até conhecidas, amigas de amigas, falam que decidiram ir para um relacionamento homoafetivo por uma decepção com o parceiro, com homens, de uma forma geral. Existe uma diferença, né? Ali é um homem que literalmente está dizendo que está vivendo a sua sexualidade que ele era para sempre ter vivido e por algum motivo ele não teve a coragem, e a gente vê a realidade de mulheres que falam que, aí no caso, vem a questão da fala dizendo que é uma opção por conta de uma decepção. É possível? É possível. Existem várias questões. Você sabe que hoje em dia é muito, muito, muito estudado a questão, o que leva à homossexualidade, né?
Existem as pessoas que se traumatizaram com as relações com o sexo oposto, é verdade, ou com a paternidade, a maternidade, questões na infância, também é, mas a grande maioria não, a grande maioria já nasce com toda essa credencial, digamos assim, muitas vezes genética mesmo, hormonal, para a questão XY, né, para poder dali sair uma pessoa com orientação, que é diferente, né, a orientação é o desejo, que não é aquilo que o corpo da identidade sexual está mandando, né? E aí essa pessoa, por uma questão de casar, ter filhos, sociedade, entra nessa. Muitas vezes depois que os filhos crescem, né, que casam ou se formam, saem de casa, agora eu posso assumir o que eu quero. Algumas vezes já tem aquele caso há muito tempo, mas outras vezes não. A partir de hoje eu vou procurar o que eu gosto. Uma outra realidade que eu percebo muito é que algumas pessoas começam a viver a sua homossexualidade mais velhas. E muitas vezes é por uma questão de solidão, né? Porque já não saem mais, já não tem mais opções. Tem aquela melhor amiga, o melhor amigo, se identificam, viajam juntos, saem juntos, malham juntos. E começa a ver no outro uma grande afinidade. Uhum. Né, aquela afinidade de gostarem das mesmas coisas, de se sentirem bem, e aí começa a nascer um amor também, que são pessoas que nunca se sentiram homossexuais, mas se apaixonam por aquela outra pessoa, que a companhia é muito legal. E você vê algumas pessoas mais velhas, né, começarem a se sentirem homossexual, ou a viver essa homossexualidade, já na terceira idade. Então não necessariamente porque reprimiu isso a Não, vida toda. Nem sempre. E a questão assim da atração sexual ali? Com a pessoa do mesmo sexo? Por exemplo, nesse caso que a senhora falou, Tá. de uma pessoa mais velha, que não era, mas que pela solidão e tudo, às vezes tem ali uma pessoa amiga e tudo, e vai indo. Você acha que começa a surgir uma atração sexual Sim, depois disso? pela história que a gente já comentou, a admiração, Sim. o carinho, a oportunidade de estarem juntos, né? Então, de repente, surge um abraço, surge um beijo, e essas pessoas têm uma energia sexual rodando, né? Uhum. Então essa energia sexual já vai dar vontade de algo mais, de sentir o corpo do outro, de ter um prazer, de ter um orgasmo, e aí as pessoas vão se encontrando mais, né? Nem sempre as duas pensam do mesmo jeito, uma talvez já tenha tido experiência, uma talvez já se sinta, então ela orienta mais a iniciante, e a mesma coisa em relação aos homens. Né? Denil, será que a pessoa só gosta? A gente vê muito, né, essa história do homossexual gostar de um cara mais jovem. Já na mulher, a mulher, né, homossexual, ela não tem também essa neurose tão grande como uma mulher mais jovem. Né? A afinidade é mais parecida. A coisa não é tão corpórea como é do homem. Porque o homem é estimulado a ser assim. Uhum. Não é só porque vem de dentro da natureza do homem, não. Ele é estimulado, né, a fazer essas escolhas pela beleza, pela juventude e etc e tal. Mas a gente vê também que isso está mudando ao longo do tempo, né? A gente tem visto pessoas que não são dentro do padrão de beleza estética vigente e que vivem super bem, que se apaixonam, que têm uma vida sexual bacana, sem necessariamente ter que ter aquele corpo padronizado, que deve ter 3 pessoas na cidade de Fortaleza, eu, tu e ela, com esse corpo padronizado, que a gente passa a vida toda querendo ter, que é uma loucura. Uhum. A doutora, eu não vou transar porque eu tô gorda. Eu não vou transar porque eu não fiz depilação. É tão interessante, né? Digo, gente, o parceiro não tá nem olhando para isso, ele quer curtir, quer ter prazer, né? Quer curtir você, quer lhe ajudar a ter prazer. E eu acho que para a relação sexual ela ser boa, a pessoa tem que estar entregue naquele momento. Se a pessoa ficar preocupada, porque eu tô gorda, não vou ficar na luz, não vou ficar na posição, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, nem relaxa. Uhum. Então eu acho que o bom da relação é você estar entregue naquele momento. E com certeza vai fazer a diferença. Por isso que eu digo sempre, a pessoa gosta de quem se gosta. Então, assim, você namorar, casar, transar com alguém que não se gosta é muito difícil. Sim. As pessoas que têm mais depressão e tal. Porque você gosta dessa troca de energia. Quando a pessoa se sente sempre para baixo, como é que você vai ficar com ela? Porque é uma pessoa chata, né? Ele Também. tem de conviver. Também. E Pesada. E a autoconfiança parece que ela é atraente. Da tesão,
É tesão. Quando você tá se sentindo bonito, menina, é um tesão impressionante. Ai, pra marquinha, quer mostrar a marquinha, né? Então, uma banho de lua, quer mostrar. Eu sou da época do banho de lua. Quer mostrar, né, que tá toda lourinha. Então, essa coisa de se sentir bonita dá vontade de transar mesmo. Não, e é interessante esse negócio de se sentir bonita, né? Que tem lugares que às vezes você sai, que você tá tão bem emocionalmente naquele dia, você tá mais pra baixo e tal. Tem dias que você já se arruma, se achando bonita. Aí você já se maquia, você sai de casa, assim... Aí parece que vem uma luz atrás de você, que onde você chega, o pessoal você olha. chama a atenção, faz a diferença, né? Então, realmente é de dentro pra fora. E, doutora, eu queria, assim, chegar num ponto que eu escuto muito minhas amigas na roda de conversas, acho que você também, Anderson, a gente até teve esse papo, né? Que, principalmente, assim, da nossa faixa dos 30 e tantos, fala que já tá solteira a pessoa há muito tempo. Já está ou ainda está? Assim, tem vários tipos, Sim. né? Tem as que foram casadas, que se separaram, as que já estão solteiras há muitos anos e também as que nunca casaram. E que falam, eu não consigo mais me apaixonar, né? Fala assim, A gente falou sobre isso já. A gente já falou sobre isso, que tipo assim, cria uma barreira. É como se não existisse mais uma pessoa que desse aquela borboletas no estômago, sabe? Ela não consegue... É como se tivesse também a seletividade. Você fica tão racional pensando no modelo ideal que você não se abre para viver. E o medo do sofrimento, né? Eu tenho amigas também que falam isso, porque eu sou da geração, né, mais velha. Que Zenilson, me dá uma preguiça tão grande de me apaixonar de novo, de me arrumar, fazer dieta, né? Ir pra praia, usar biquíni, pintar os cabelos, a história do tal do cabelo branco, né? Que agora tá na moda, você tem que assumir os cabelos brancos. Você tem a cor do cabelo que você quer ter, né? Mesmo você mais jovem, não tinha cabelo branco, você pintava de preto, ou pintava de louro, ou pintava de castanho, porque você gosta daquela cor. A questão da paleta de cores, né? E às vezes as pessoas têm medo, eu vou sofrer, eu vou me decepcionar, é melhor eu ficar quieta em casa, lendo, assistindo série. Tem pessoas que fogem disso, é uma questão. Por proteção. Por proteção. Né? E outras pessoas fogem por uma questão de insegurança, de achar que não vai conquistar ninguém, que vai levar um fora, então é melhor eu ficar aqui. E essas pessoas elas estão muito viciadas nos relacionamentos virtuais, né? Nos aplicativos, que hoje os aplicativos, as pessoas se acomodam, porque ali você não se expõe diretamente, né? Como na mesa de bar, que você vai lá e leva um fora, né? Os amigos, ei. Então, assim, isso é uma coisa que a gente fazia muito mais curtido, de sair para paquerar. Né? E alguém vinha nos paquerava, a gente paquerava as pessoas e tal. E hoje as pessoas começam a paquerar virtualmente. Então, esse início já não é legal. E até porque são, às vezes, tantas opções ali que você não consegue focar no alvo, digamos assim, a ponto de virar o real, né? Você vai passando, né? Você vai passando, que não, esse não é legal, que vem um próximo. E aí, por exemplo, uma coisa que acontece muito é você sai, as pessoas se conhecem, saem, é boa a noitada, mas no outro dia não liga, que é o famoso ghost, né? O cara desaparece. E às vezes eu pergunto no consultório, por que você desapareceu, você não gostou? Eu gostei, mas vai que tem outra melhor. É sempre a espera do próximo like, não é? né? Eu acho que as redes sociais, se você é muito vidrado nisso, realmente é como se... Não, mas o próximo, a pessoa que vai vir sempre pode ser melhor. Eu já escutei até amigas de outros estados falando isso. Vamos chegando aos 60, 70, esperando o príncipe encantado, né? Não existe, né, essa pessoa perfeita. E a história dos amores líquidos, né? Que também é um termo da época. Que são esses amores muito rápidos. Né? Em que você não dá tempo nem você tomar conta, você entrar, você sair, ele já vai naturalmente se desfazendo por conta de um não investimento. Porque eu vou sair, vai ter alguém, vai que eu vou conhecer alguém, então é melhor deixar essa pessoa aqui. Mesmo tendo sido bom. Aí outra pessoa fica arrasada, foi que eu fiz de errado, né? Eu tenho amigas que, 30 e poucos, 40 anos, justamente isso, que, por exemplo, não é sempre que acontece, mas já falaram assim, olha, eu saí no primeiro encontro, transei, no outro dia o cara sumiu. Será que é porque eu transei, né? Exato. Aí começa a se culpar. Aí acha que... será que eu fui mal? O que eu falei de errado? Será que ele não gostou do meu corpo, né? Ou então, assim, será que eu fui julgada porque transei com ele no primeiro encontro, entendeu? Então é algo que é muito complexo e mexe muito com a cabeça. Por exemplo, a senhora falou aí do paciente que chegou e dizendo que sumiu porque está esperando a próxima. Mas quantos pacientes também deve ter, quantas pessoas devem ter que é o contrário? Que
não entende por que o cara sumiu. Tem mais pacientes mulheres do que homens, né, com esse discurso. Exato. Eu fiz tudo direitinho, fui toda bonitinha, saí, me fiz de difícil, né? Nem transei a primeira vez, por que ele não me ligou mais? Aí outra vez, eu transei a primeira vez, não me ligou mais. Eu digo, não tem nada a ver com a transa. Tem a ver com a história dele de querer outras novidades, né? De querer saber se não tem outra pessoa mais interessante para ele. E às vezes ele perde a oportunidade de conhecer uma pessoa tão bacana. Nós estamos falando na maioria que realmente são os homens que fazem isso. Mas as mulheres também fazem, né? Será que não tem um melhor? Será que não tem um melhor? E aí a gente não investe. Quando você não investe, a probabilidade de dar certo é muito pequena, né? Sim. E também eu acho que muitas vezes, quando uma pessoa vai conhecer a outra, ela quer mostrar uma versão dela que não é dela mesma. Sim, né? Essa é a pior parte. Então eu acho que o grande lance da conquista, da paquera, é você ser quem você é, né? Porque no decorrer daquele processo, você, caramba, você é tão verdadeiro, aquilo ali é tão genuíno o seu, que você não, aquela máscara não cai. E você né? fica interessante. Você fica interessante. Aquela história, quem eu amo, não me ama, né? Só porque eu gosto, ele não me quis. É porque quando as pessoas querem conquistar, elas ficam muito artificiais, de caras e boca, aquela roupa, aquela maquiagem, achando que a pessoa vai gostar, e a pessoa nem gosta daquilo, né? Então, na realidade, você não tem que fazer o que o outro gosta, o que você acha que o outro gosta. Você tem que ser você mesmo. E quando é você mesmo, você é muito legal. Mas quando a gente está querendo conquistar, em geral, a gente é muito chata. Fica dizendo aquilo que acha que o outro quer ouvir, faz aquilo que acha que o outro quer que você faça, e a outra pessoa quer alguém normal. Natural. É verdade, isso acontece muito mesmo. E também outra questão, assim, que a gente procura muito, assim, principalmente a mulher, fala, é porque eu quero um homem assim, assado, eu quero um homem rico, bonito, bem-sucedido, blá, blá, blá. E o que essa mulher faz, né? O tanto que ela tá correndo atrás da vida dela, né? A gente tem que entender que a gente vai atrair o nosso espelho, né? Então a gente, no lugar de canalizar para o outro, a gente tem que se preocupar com a gente. Correr atrás dos nossos sonhos, realizar o que a gente quer e ser cada vez nossa melhor versão para aí sim atrair uma pessoa que tá ali no mesmo nível de frequência da gente. E você falou uma coisa, a história das redes sociais, o Instagram, um exemplo muito claro, né, que mostram fotos de pessoas sempre felizes, né? Ai, doutora, porque todo mundo casa, tem o marido, a família, eu fico só olhando ali. Digo, olha, aquela família ali foi uma briga enorme para bater aquela foto, eles três. O pai e a mãe, até porque às vezes eles contam lá, Natal, né, que faz aquelas fotos para poder botar, fazer Feliz Natal, não sei o quê. Foi uma briga para bater essa foto. Então, é uma outra história que é fantasiar a sua vida em relação das redes sociais. Né? Porque ela casou com um cara bonito, ela casou com um cara assim, ele casou com uma mulher bacana. Então, a sua imagem, né? Você quer uma imagem que não é real. Quando você tem que fazer a sua própria imagem, encontrar a sua própria parceria, dentro dos seus valores, né? Sim. E acabar com essa história de ter alguém pronto, né? Que caiba dentro do padrão de ser uma pessoa bem... Pô, tivesse sorte, hein? Casou com um cara assim. Pô, que barato, casou com uma mulher assim. Você casou com a pessoa que você escolheu. Se ela vai continuar lhe agradando ou não, aí é outra história, né? Porque a gente muda muito durante o casamento. A gente normalmente casa jovem, né? E é o que acontece? Durante a nossa juventude, depois da fase adulta, que é o que vocês gostam de falar mais, até porque a idade de vocês, né? 30 e poucos anos, a gente vai mudando. Quando você chega aos 40, aos 50, aos 60, você é outra pessoa totalmente diferente. Então, diga, é um novo casamento. Né? É um novo casamento. Você começa a escolher de novo aquela pessoa para casar. É um assunto muito complexo. Voltando à questão da sexualidade. Uma frase que a senhora falou a respeito de nós nos apaixonamos por pessoas. Sim. E me veio um exemplo de outra pessoa, Tami Miranda, homem trans, sim, que conheceu a esposa ainda quando mulher na transição. Isso. Se separaram nesse momento da transição e voltaram. E a esposa fala justamente isso. Eu me apaixonei por esse ser humano. Isso. Eu gosto de homem, ela se identifica como heterossexual. Mas pra mim... Aliás, desculpa, ela é homossexual, ela gosta de mulheres. Sim. Então ela poderia justamente ter terminado o relacionamento porque ela queria mulheres. Porque na época, né? Na época conheceu Tami como mulher. Mas aí, não, ela falou assim, não consigo ficar longe desse ser humano. Eu sou apaixonado por essa pessoa. O estereótipo não era tão importante se estar vestido de homem ou de mulher, né? Exatamente. Então hoje ela tem um casamento com um homem, sim, porque ela, na verdade, apesar de ser homossexual, ela disse, não, eu quero
viver o resto da minha vida com esse ser humano. E a gente vê vários casos de pessoas que hoje são trans e acabaram ficando com a mesma parceria até. Né? Então, e aí é gay, as pessoas ficam querendo entender, gente, para de querer entender o outro, né? Porque às vezes dá uma confusão mesmo, essa pessoa é gay porque ela agora é uma mulher trans, porque que ela tá namorando com a mesma mulher na época que ele era homem, porque continua gostando da mesma pessoa, né? Só quer se identificar como... Exatamente. E outra coisa, a respeito do outro assunto polêmico, a questão dos banheiros. Sim. Né? Que tem sempre uma confusão, uma fake news. Como que é o projeto de lei dos banheiros para transexuais? Primeiro assim, o projeto de lei são banheiros unissex, né? Não é nem para hétero, nem para homo, nem para trans, não. São banheiros unissex, como a gente vai no avião, na casa da gente só tem um banheiro, né, para as visitas, entra homem, entra mulher. Então são banheiros que não vai todo mundo ao mesmo tempo, né? É individual. Individual, exatamente. Você entra lá na sua portinha. Eu sempre achei esquisito o banheiro masculino, né? Os pobrezinhos dos homens ficam lá todo dia olhando o papiroca um dos outros, medindo, fazendo xixi, que coisa. Tem que ter sua cabinezinha, quem quiser fazer xixi sentado, em pé, se for o número 2, né? Então, e lá fora teria a parte coletiva, que é espelho, pia, mas são todas individuais. Esse é o projeto original, né? Então não teria essa história banheiro para homem para mulher, para trans, não. Cada qual entrava e fazia o que você queria dentro do seu próprio banheiro. Sem ter, você é mulher, você é homem, saia, entre, ser violentada, inclusive, né? Inclusive, eu tive na Casa Cor de São Paulo desse ano e o banheiro é assim. Você entra no banheiro, tem as cabines e lá, assim, na parte de fora que você lava as mãos, mas assim, é um ambiente só para homens e mulheres. Em muitos lugares você já vê barzinho, né? Restaurante que não tem feminino. Meu consultório, por exemplo, só tem um banheiro, né? Então, entram mulheres, entram homens, entram trans, homossexuais. Quem quiser entrar lá, do lado de fora tem a piazinha, né? Um espelhinho para se arrumar. Eu acho que é isso aí. É uma questão das pessoas usarem o banheiro pela finalidade do banheiro. E não para ali dizer se você é gay, se você é trans, se você é hétero. Eu acho que não é essa a função de um banheiro. E mais uma vez, como você colocou, os banheiros unissex, eles vão para escolas, eles vão para as entidades públicas, particulares, universidades, não é para juntar todo mundo no mesmo banheiro, tá? Não é menino e menina, adulto, criança, não. Cada qual vai usar o seu banheiro privativo, porque aí vem de novo as tais das fake news, né, dizendo que vai ser aquela bagunça nas escolas, eu não quero menino junto com menina, porque também é uma loucura, porque eles estão juntos o tempo todo, né, mas cada qual no momento da sua intimidade fisiológica vai estar sozinho. Se for uma criança, sempre tem uma mãe, uma tia, a porta fica aberta, fica olhando, né. Agora, continuando nesse assunto, a ignorância, porque muitas vezes a gente vê vídeos de mulheres trans sendo barradas no supermercado e shopping, e sempre tem um comentário, não, é um homem, deveria estar entrando no banheiro masculino. Mas, normalmente, o homem que comenta isso, como que ele reagiria a ter, na cabeça dele, não uma mulher, mas um homem vestido de mulher junto com ele dentro do banheiro? O que pode acontecer? Muitas vezes, essa pessoa ela é violentada, ela é maltratada, às vezes até mortas, né? Porque se o banheiro é masculino, entra, né, uma mulher trans, que originalmente é um homem, vestido de mulher, aí ele já acha que aquilo ali é o cúmulo, né, uma aberração, muitas vezes violentam até aquela pessoa. Daí essa história de querer organizar é que todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, todo mundo, né, paga imposto, então não tem essa, nós vamos facilitar a vida de um e complicar a vida do outro. Nós temos que facilitar a vida de todo mundo. Perfeito. Na nossa faixa etária é muito comum pessoas que já separaram, né, que saíram de um relacionamento muito longo e quando vão conhecer uma nova pessoa, tem muito receio de fazer sexo com uma pessoa nova depois de tantos anos ali. Enferrujou. É como se tivesse enferrujado. Quais são as dicas que a senhora dá para essas pessoas nessa nova fase? Então, uma das questões que eu sempre coloco é que essas pessoas que estão meio fora de forma, elas assistam um filme erótico, não é filme pornô. Filme pornô, ele só tem um objetivo, né? Erotizar a pessoa nas fantasias sexuais. O filme erótico, não. O filme erótico tem uma historinha, uma musiquinha, né? Então, de certa forma, ele aquece. E isso vai excitando a questão do autoerotismo, da pessoa se tocar, de usar quem tem, né? Nem todo mundo pode ter, um brinquedo erótico, para que ela possa, de outra maneira,
começar a ter contato com ela. Tomar um banho e passando o seu próprio sabonete, curtindo isso, passando o hidratante, curtindo o seu corpo, se olhando no espelho, para que na hora não haja um choque. E não precisa transar na primeira vez, né? Você pode beijar, abraçar, né? E ficar, e depois você vai transando na medida em que você vai se sentindo à vontade. Eu acho que às vezes fica com aquela preocupação, como é que eu vou me portar? Quando as pessoas se gostam e são atraídas, ninguém está analisando o outro na hora do sexo, né? A mulher fica muito mais preocupada do que o homem, se tem celulite, se tem estria. Outro dia uma paciente contou que chegou em casa e perguntou, você acha que eu tenho estria? Ele disse, o que é isso? Nada, não tenho, você nunca ouviu falar, né? Então, na realidade, muitas vezes a pessoa não tira a roupa com vergonha, quando a outra pessoa não está olhando, está querendo ficar junto, abraçar, beijar, sentir o cheiro. Doutora, e a questão da massagem tântrica? Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa alternativa, né? A massagem tântrica é uma opção muito legal, né? Porque na massagem tântrica você consegue, né, fazer com que todo o seu corpo ele entre em sintonia. Ele se aqueça e ele se excita. Então, normalmente, as pessoas que fazem massagem tântrica, você pode contratar, né? Uma pessoa, ela faz na mulher, faz se for um casal hétero, ou faz nas duas mulheres, ou faz nos dois homens, separadamente, para que as pessoas sintam o seu próprio corpo. Mais uma vez, massagem tântrica não é uma cena de sexo explícito, as pessoas não fazem sexo na massagem, a não ser que seja uma outra alternativa, né? Em alguns lugares, mas a massagem tântrica não tem esse objetivo, né? Para que você descubra onde é que muitas vezes você não sabe nem onde é que você gosta. E aí depois você vai fazer com a sua parceria, a outra parceria vai fazer com você. Ela realmente funciona para, por exemplo, a parte de anorgasmia, que algumas mulheres que não têm orgasmo, que a gente indica massagem tântrica, elas normalmente têm orgasmo durante a massagem tântrica, e ela facilita, né? Porque na hora que ela vai transar com a parceria, ela já sabe o que é um orgasmo. Então ela já reconhece que aquilo ali é uma sensação de prazer, tanto para a mulher como para o homem. É muito bacana a massagem tântrica, é uma coisa nova, né? Mas tem que procurar pessoas sérias, né? Pessoas que realmente têm uma formação em massagem tântrica e que, em geral, são confiáveis, né? Normalmente é passado por um profissional. É porque existem os terapeutas que fazem esse treinamento e fazem a massagem tântrica como é para realmente ser feita. Sim. E existem pessoas que se prostituem. Sim, sim. E dão o nome de massagista e fazem uma massagem com a finalização ali de masturbação, sim, dizendo que é massagem tântrica, mas não, são duas coisas diferentes, entendeu? Existe a terapia mesmo tântrica, sim, que é outra coisa. Uhum. E normalmente são lugares também adequados, né? Existem cursos, como você está falando, algumas pessoas não querem ir a um desconhecido, existem vídeos, né, ensinando a fazer a massagem tântrica mesmo na internet. Agora, normalmente é muito bacana mesmo, quando as pessoas começam a conhecer mais o seu corpo e o corpo do outro. Eu também acho que é até mesmo uma maneira que a gente até comentou, de apimentar uma relação, sim, sim, estudar sobre o sexo, sim, tântrico, né? Que esse toque, não é só o ato ali em si, mas o toque, o cheiro, que trabalha todos os sentidos, né, que o sexo tântrico, ele preconiza. E a massagem tântrica, o sexo tântrico, ele é uma coisa oriental, né? Demorada, porque nós aqui do Ocidente, em 5 minutos, o povo já fez tudo. Então precisa ter essa paciência de esperar o aquecimento. Sim. Que aí vem a questão da qualidade, não da quantidade. Exatamente. Eu tô falando disso porque um conhecido meu, ele tem mais de 50 anos, casado, heterossexual, ele me falou, Anderson, se eu soubesse disso com os meus 20, 30 anos, eu teria sido muito mais feliz, e eu teria tido, ele já é casado há bastante tempo, e eu teria feito minha mulher feliz também há muito mais tempo. Porque ele falou que mudou totalmente a vida dele, melhorou o casamento, foi assim, super... Eu já tive paciente que eu encaminhei para massagem tanto, que ela disse assim, doutora, eu quero que meu marido vá, ele precisa sentir isso, eu achei tão lindo, né? Uhum. Aí eu disse, que ótimo, onde ele ir, porque eu nunca tinha sentido, ele merece sentir isso também. Uhum. Então eu acho que quando existe essa parceria bacana, não existe essa coisa do ciúme, porque você gozou, eu não gozei. Pelo contrário, né? Vocês não gozam comigo, mas goze. Então, eu acho que o prazer do orgasmo, ele é muito individual, né? Dificilmente tem aquele momento romantiquinho, né? Vamos gozar juntos, na mesma hora. Isso é muito difícil. Em geral,
esse momento ele é meio individualista, porque o prazer é de cada um, né? Perfeito. Doutora, e eu acho que nas relações, né, independente se é hétero ou é homoafetiva, o mais importante é essa parceria, né? De acordo com todo o nosso bate-papo, é como se tudo tivesse interligado, né? Para o casal ter uma boa sexualidade, logicamente, que sistemicamente tem que estar bem, né? Sim. Mas tem que haver todo esse conjunto da conversa, da parceria, de também, às vezes, a gente não fala pro outro que tá incomodando, né? E também não é demérito nenhum você falar, faz assim, que eu prefiro assim, Isso. né? Que às vezes a mulher não fala porque acha que o homem vai achar ruim, e também o outro tem que estar aberto, né? Porque, assim, algumas pessoas falam, doutora, eu não vou falar não, porque ele vai, onde é que você aprendeu isso, né? Isso foi eu que ensinei, pronto, pode dizer que foi eu que mandei, eu que ensinei. Porque ainda tem essa história, né? Mas, em geral, os homens modernos, eles gostam que as mulheres falem, eles se preocupam com a parceria, né? E eu acho que isso é uma grande evolução. Isso aqui é um momento muito evolutivo, né? A gente poder conversar sobre sexualidade de uma forma assim tão natural. Então, eu acho que a educação em sexualidade é uma coisa importantíssima nas escolas, que, de novo, nas fake news não existe kit gay, ninguém está ensinando o povo a transar nas escolas, nunca aconteceu isso em época nenhuma, né? Olha, eu lembro, eu estudei no colégio muito bom, até hoje aqui em Fortaleza particular, e eu lembro que na quinta série não existia uma matéria sobre isso, mas eu lembro que a professora chegou no quadro, colocou o nome masturbação e perguntou para todo mundo na sala. Acho que devia estar na quinta série. Alguém sabe o que é? E eu lembro que um colega levantou na mão assim, é quando o menino se olha muito no espelho. Eu nunca esqueci isso. E ela confirmou. Anos depois eu fui saber o que era. Entendeu? Então, assim, para você ver o quanto que é carente. E isso, quando você orienta a criança de um modo correto, você evita um estupro, Sim, você evita né, a criança ser molestada. Sim, então... sim. A violência sexual acontece muito em casa, né? E muitas vezes a criança não identifica que ela é um momento de sexo. Ela acha que aquilo é normal, que ela deve fazer, que o adulto está mandando. Então, na hora que ela sabe o que é a sexualidade, né? E a sexualidade que a gente fala muito nas escolas não é a questão do coito, mas a questão do sentimento, do respeito, né? Você vai, de acordo com a faixa etária, você vai aumentando o nível de informação, né? Que depois é que a gente entra na questão da reprodução, dos métodos anticoncepcionais, da gravidez, de aborto. E isso tudo tem a questão da vitimização sexual. Como você falou, a questão do autoerotismo e da criança, que ela disse assim, já vi muitas crianças que na hora vão e dizem, olha, lá em casa meu pai está fazendo isso comigo, né? A gente chama a mãe e tal. Então, muita gente reconhece na própria escola. E deixa eu tirar agora também uma dúvida, porque eu já ouvi alguns comentários sobre isso, independente da idade. Existem casais que têm seus filhos e têm o hábito, às vezes até o costume mesmo, o apego de dormir com os filhos dentro do quarto. E acredito que o filho está dormindo ali do lado e acaba tendo relação sexual. Na presença de uma criança. Até que isso é maléfico realmente, como eu já ouvi dizer que sim, pode causar algum trauma, ou pode normalizar algo que não deveria ser normalizado naquela idade. Não é legal, né? Eu sempre falo que não é legal, realmente você colocou uma coisa que é muito comum, que as pessoas acham que os filhos estão dormindo. Eu tenho um caso, já tive, né, que essa pessoa já não está mais indo no consultório, já teve alta, que ele só se excitava se ele visse um casal, porque ele passou a vida toda vendo os pais transando. Então, para ele, o sexo era aquele ali. Então, ele tinha que ver alguém transando para ele se excitar. Né? Um casal transando, inclusive. Sim. Então, foi todo um processo para ele sair dessa imagem como sendo a imagem comum de uma vida sexual. Eu sempre sugiro que não se transe na frente dos filhos, até dos animais, eu não acho... Eu digo, olha, isso também não é legal. O cachorrinho, o gatinho. Mas as pessoas se acomodam, acham que não tem nada demais. Mas não é realmente... psicologicamente interessante. Nem para quem está transando e nem para quem está assistindo. Porque aquela pessoa que está transando, nem todas as duas estão se entregando. Tem uma que está de olho para ver se o filho não acordou. Então, possivelmente, aquela pessoa não está bem naquela relação sexual, né? Então, é preciso que tenha mesmo esse momento de intimidade. E isso a gente discute muito, porque a sexualidade infantil é uma coisa. Ela é bem infantil.
Ninguém conversa sobre genitalidade com criança. Você começa a falar sobre isso depois da adolescência, da puberdade, dos hormônios, né, a mil, e que as pessoas começam a perguntar. Normalmente, quando se trabalha sexualidade nas escolas, se trabalha com os pais, com os professores, com os funcionários, né? Não se leva pênis, não se leva, não se distribui métodos anticoncepcionais, tudo isso é mentira mesmo. Eu digo sem medo de errar, porque faço parte de grupos que trabalham tanto em escolas particulares, já fui muito em escola particular, talvez até a sua que você falou, bacana na cidade, muitas até religiosas, que a gente falou muito legal sobre a questão da sexualidade, como também em escola pública. Por que que os pais não falam? Porque eles não conseguem. Eles não sabem falar. Eles têm vergonha, eles têm medo. Então, se não consegue, alguém tem que falar. Sim. Né? Alguém tem que conversar sobre isso, escutá-los, as dúvidas. Daí porque a ideia é sempre chamar a família. Né? Para que a família, quando a criança chega em casa ou o adolescente, alguém continue com esse suporte. Os próprios funcionários. Porque eu disse, até o vendedor do picolé é um educador sexual, porque muitas vezes ele é que está falando ali as questões que aquela criança não sabe. Então temos que parar essa hipocrisia mesmo, de achar que o sexo é uma coisa feia, o sexo é uma coisa errada, que a criança tem sexualidade. Nós temos a nossa energia sexual desde o nascimento até a nossa morte. Mesmo que não transe, mas existe uma energia sexual que a gente tem que aprender, né, a reconhecer e a controlar, inclusive. Doutora, quais são assim, as dicas que a senhora pode dar para os pais, né, que estão assistindo nosso programa, como começar essa orientação sexual dos seus filhos, né? A partir de que idade e como responder a certas perguntas. Que às vezes a criança vem com uma pergunta que ela ouviu o amiguinho falar que ela não tem nem noção do que é. Mas assim, como que você pode responder de uma maneira verdadeira, Sim. mas que não seja talvez assim até um pouco agressiva para aquela maturidade que aquela criança tem? Isso que você está falando é muito importante. Primeiro, os pais, nem sempre os filhos moram com os pais, nem sempre os adolescentes estão com os pais, né? Às vezes tia, avó, infelizmente alguns até estão na rua, né? Não tem quem vá passar esse conteúdo. Mas sempre pergunte o que ele quer saber, porque às vezes os pais vão com uma ânsia de falar ou não falar que prejudica o momento. Então responda só aquilo que ele perguntar, no nível que ele perguntar. A criança, às vezes, pergunta uma coisa muito boba, porque o amiguinho falou, responda só aquilo que ele perguntou. E se você não souber, tem sempre uma tia, uma vizinha, uma professora que vai saber conversar com seu filho. Daí eu coloco sem ansiedade, não precisa você dar uma aula de anatomia, de reprodução humana, mas responda sim. Se você não responder, ela vai perguntar a outra pessoa, ela vai usar a imaginação dela, olhar, né, porque toda criança tem acesso agora à internet, até com o próprio celular, e vai descobrir de uma forma talvez pesada, talvez pejorativa, que vai perder o encanto da sexualidade, que é uma coisa tão bacana, né, que é uma coisa que faz parte do ser humano e que não há nada de pecado na sexualidade. O que muitas vezes as pessoas se preocupam é com a genitalidade, que é o coito, né? Então essas pessoas saibam que aqueles filhos vão crescer e vão transar. Então é importante que eles estejam indo num ginecologista, num urologista, e que logo que eles decidam ter uma vida sexual ativa, eles comecem a prevenir para não pegarem uma infecção, né, sexualmente transmissível, ou uma gravidez, né, não planejada, porque realmente isso é extremamente ruim para um adolescente. E às vezes a gente acha que essa vida sexual vai se tornar prematura só na periferia, em escola pública, e não é bem assim. Eu tenho uma amiga que tem uma sobrinha que ela descobriu que ela foi essa menina tinha 12 anos na época, foi para o condomínio e acabou tendo a primeira relação sexual com um rapaz de 15 anos dentro da sauna do prédio. Por quê? Porque já estava pessoas ali mais velhas que ela estava convivendo fazendo isso, ela acabou normalizando, achando que era normal fazer, perder a virgindade desse jeito. Por quê? Por falta de orientação, né? De conversa, dizer assim, olha, tem um momento certo para fazer isso, quando você tiver um parceiro, se apaixonar. Então, assim, a falta de diálogo leva a esse desconhecimento, essa ignorância da parte do pré-adolescente, do adolescente. Então, assim, quanto mais cedo se fala, de uma forma obviamente especializada,
menos problema acho que essa criança, esse adolescente vai ter. E hoje nós temos muitos livros bacanas, né? De educação sexual. Tem um que eu recomendo sempre, que é Marcos Ribeiro. O Marcos Ribeiro tem uns livros com ilustrações super legais para criança, para adolescente, que vai falando toda essa evolução da sexualidade. Então, aqueles pais que têm dificuldade, levam o livro e começa a ler o livro com aquela criança, a conversar com aquela criança sobre a questão da sexualidade. E muitas vezes a criança é tão tranquila, né, que os pais são bem mais ansiosos do que a criança e não tenham medo de errar. Quando existe a informação, provavelmente essa pessoa vai ter uma vida sexual mais tranquila, será uma pessoa mais bem orientada, né, sexualmente, e provavelmente não vai ter uma gravidez não planejada, não vai ter um aborto, que isso é uma grande discussão, né, e não vai ter uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, porque ela vai aprendendo o que é que cada coisa leva a chegar. E vai conhecer os seus limites e Sim, respeitar o limite sim, dos outros sim, também, né? sim. Um jovem desse vai saber quando é que ele vai poder transar com consentimento E o que é ele o não sexo, pode fazer. né? Aí isso que é sexo? Isso que é relação sexual, né? Porque como ele não aprende gradativamente, né? Ou seja, eu aprendi que hoje o beijo na boca, ele excita, né? O meninozinho vai ficar com o pênis ereto. Olha, meu Deus, faço o que com isso? A meninazinha vai ficar lubrificada, né? Às vezes eu vejo adolescência assim, doutora, eu tô sentindo um negócio esquisito. É tesão o nome disso, né? E que muitas vezes assusta ou encanta, mas é uma coisa que tem que ser conversado, que deve ser conversado. Doutora, agora falando de beijo na boca, eu acho que uma É bom, né? uma das dicas, até mesmo para casais que já estão há muito tempo, para voltar a pimentar aquela relação, é o beijo na boca. Beijo na boca e de língua. Tem esse negócio de chegar e dar aquela bitoca, não. Tem que parar, dar um beijinho de língua, dar um abraço, dar uma pinada, encostar, dançar, né? Mesmo quem está ali ocupado na cozinha, né? Mesmo quem está ali trabalhando no computador. Deve sim, porque às vezes são tão distantes e só vão se encontrar na hora do coito. Sim. Aí nem sempre é bom, né? Doutora, amei nosso papo. Também, Acho adorei. que a gente aí abrangeu muita coisa de relacionamento, de sexualidade. Queria mais uma vez te agradecer, né, pela honra de estar aqui com a gente. Foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu. Espero que a gente tenha conseguido lhe entrevistar de um jeito que ficasse bem aberto, porque é um tema ainda muito fechado, cheio de tabus, né? Sim. Preconceitos. Então acho que a gente usou esse canal justamente para poder abrir essa porta. E espero, porque como é um conteúdo muito rico, que a senhora ainda volte para poder falar mais. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade, vocês têm, né, muitos seguidores, então é uma oportunidade das pessoas escutarem, pensarem, conversarem sobre isso. Então eu parabenizo tudo que vem para esclarecer e para melhorar a vida da gente. E a vida sexual, ela é tão importante quanto qualquer outro aspecto da vida do ser humano. Com certeza. Perfeito. Então, muito obrigada. Se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais e nos acompanhem que vai ter muita coisa boa ainda por aí. Beijão, até a próxima.